Olá, começa mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você com a gente de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, sempre acompanhando as personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, aqui desfilando pelas nossas bancadas e junto com você discutindo e debatendo os temas, os assuntos que estão na pauta, que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e do Brasil também. Reprise diariamente às 8 da noite e às 22 horas, segue normalmente aqui na nossa grade o painel regional, com entrevistas, né, e debates importantes também sobre a região e sobre o país. A gente, nesta edição, abre espaço para discutir meio ambiente, política, de maneira geral, recebendo com prazer aqui o secretário do Meio Ambiente de Santos, secretário Luciano Castione. Boa tarde, tudo bem, secretário? Prazer rever você. Tudo bem, Arturão? Prazer estar aqui mais uma vez e ficar à disposição de você, do pessoal da bancada e dos telespectadores, para mais um programa. Muito bem. Conosco também o nosso Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado, né, e que representa aqui o Fórum da Cidadania. Tudo bem, Uriel? Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Tudo bem. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Catarina. Estamos aí à disposição. E a nossa Catarina Polinário, jornalista especializada em meio ambiente, né? Mais uma vez colabora e participa com a gente também nesta edição do Painel Debates. Boa tarde, tudo bem, Catarina? Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar participando. O tema é muito instigante. Muito bem. Tema instigante, você tem à sua disposição para participar conosco, 30 17 91 10. Ligue, entre em contato com a nossa produção, faça aí a sua pergunta, o seu comentário, né? Participe conosco. Lembrando sempre que você pode também acompanhar online, em tempo real, o que está sendo discutido e debatido aqui no programa, acessando o Santa Portal, que é o site da TV Santa Cecília. Né? Você clica lá no ícone do painel regional e acompanha a gente diariamente ao longo do programa. Depois, no YouTube, ele fica disponibilizado. Se você perdeu aí alguma parte, em algum momento importante, você vai lá para o YouTube e acompanha o programa que fica disponibilizado para você. E pelas redes sociais do Facebook, especialmente, né? facebook.com/painel regional, você pode compartilhar conosco também os assuntos importantes, né? O que você achar mais interessante que esteja sendo discutido aqui. Eu sempre destaco aqui os nossos parceiros, né? Jornal Diário do Litoral, nesta quinta-feira, destaca aqui na sua manchete um problema com o orquidário aqui na cidade de Santos. O Ministério Público vai investigar obras do orquidário. A manchete na capa desta edição do DL, o Diário do Litoral. O vereador aqui da cidade, o vereador Evaldo Stanislau, do PT, denuncia uma série de irregularidades um ano após reforma milionária. Certo? Essa é a manchete, então, do DL desta edição. Eu passo aqui ao Luciano, também ao nosso Uriel Vilas Boas, por favor, e lá também na ponta para a Catarina, que está mais uma vez participando e colaborando conosco. E nesta quinta-feira, você sabe, tem também o Jornal da Orla, que sai em formato tabloide no meio da semana, nas quintas-feiras, né? E no formato standard nos finais de semana, né? No sábado ele já está aí pelas bancas, sendo distribuído gratuitamente. Você tem aqui a manchete também, a capa do Jornal da Orla, né? Sobre a corrida que vai ser realizada pelo próprio jornal, né? Aqui pela Orla de Santos. E na contracapa aqui você tem, em detalhes, né? Uma reportagem sobre o painel debates da última segunda-feira, onde esteve aqui o bispo diocesano de Santos, Dom Jacir Braido, né, falando mais especificamente sobre o legado do visita do Papa Francisco aqui ao Brasil. Tá certo? O Luciano também ganha um aqui, justamente como o Uriel também recebe, né? E lá na ponta a Catarina também ganha uma edição do Jornal da Hora nesta quinta-feira. Muito bem, por falar em questões importantes, né? Como é que é o balanço que dá para fazer desses primeiros meses aí à frente da Secretaria? Viramos o primeiro semestre, né? Já avançamos para o segundo, na área do meio ambiente, que é sempre uma área importante, muito discutida, né? Está sempre na pauta nos últimos tempos, né, Luciano? Está sempre na pauta e, como a Catarina falou, o assunto é instigante e o trabalho tem sido árduo, né? Como eu estive aqui no Dia do Meio Ambiente, eu coloquei algumas coisas que já vinham acontecendo na Secretaria. Acho que agora é o momento para já fazer um balanço aí desses 6 meses e do que já foi feito e do que se pretende fazer, né? Do que foi feito, assim, a gente entende como o pior problema, né, vamos dizer, do ponto de vista município, o maior problema hoje de reclamação é a questão das árvores, poda de árvore principalmente. Até
no programa passado do Dia do Meio Ambiente. Acho que o Uriel mandou uma nota aqui para o programa falando exatamente disso, de uma situação de poda de árvore. E é um problema, não digo grave, mas é um problema que aflige a população. E a gente está fazendo com que isso deixe de ser, né, não digo a curto prazo, mas em termos de 2 anos, eu acho que a gente vai ter solucionado o problema e a nossa ideia é tirar da pauta, vamos dizer, da ouvidoria, como número 1, a questão da poda de árvores. Então, a gente hoje... A pauta da ouvidoria de Santos, a número 1 de reclamações... Poda de árvores. É mesmo a poda de árvores, né? Poda de árvores. Número 1, e assim, e com uma vantagem grande, quer dizer, para ela deixar de ser a primeiro lugar, a gente vai ter que fazer um trabalho mesmo, que a gente já vem fazendo, mas vamos ter que ampliar isso a partir do ano que vem, para poder tirar essa diferença. Mas só para o telespectador entender o problema, quer dizer, para a gente colocar primeiramente essa questão, Santos hoje tem 36 mil árvores na área continental. Na área continental não, desculpa, na área insular, não contando a área continental e os morros. 36 mil árvores. É um número razoável, bom, está na média, para uma cidade como Santos? Para a parte insular, não está na média. Não está? Tanto que a gente já tem um plano que já foi apresentado, no próprio dia do Meio Ambiente, o prefeito lançou, de um plantio de 20 mil árvores na cidade em 4 anos. Estamos com uma defasagem tão grande assim? Assim, se a gente pegar bairro a bairro, tem alguns bairros que não estão com problema, mas tem outros que até em relação à questão populacional, quer dizer, o bairro tem a conta que se faz é árvore por habitante. Então, às vezes exige essa defasagem e é o que a gente pretende melhorar. Então, a gente vai dar atenção, principalmente nesse início, em relação aos plantios, à região da Zona Noroeste, porque é uma região menos arborizada na cidade. Mas só para complementar, em relação à poda de árvores, a gente tem 36 mil árvores na cidade, que ao longo dos últimos 3, 4 anos, a média de poda anual que vinha sendo feita era de 12 mil podas, quer dizer, 1/3 do que tem na cidade vinha sendo feito. E no ano passado, o número que foi feito de podas, porque houve um problema no contrato e a empresa acabou parando de fazer o serviço, não chegou a 6 mil. Portanto, sobraram aí, vamos dizer, 30 mil árvores a serem podadas, fora a defasagem que a gente já vinha sofrendo ao longo do tempo. Então, a situação que a gente vê hoje é reflexo disso, quer dizer, a cidade inteira com as árvores muito cheias, muito frondosas, com problemas que acabam gerando problema na iluminação pública, gerando problema na questão das raízes nas calçadas. Então, a gente buscou, dentro do limite que a gente tinha no orçamento, nesse primeiro ano, fazer o máximo possível. Então, a gente fez uma licitação e fez um contrato para a realização de 20 mil podas. Quer dizer, se a média dos anos anteriores era 12 mil e no ano passado foi 6 mil, a gente já fez um contrato para fazer 20 mil, que, claro, nesse primeiro momento não abrange toda a cidade, mas já faz uma grande parte. Até o fim do ano, a gente complementa essas 20 mil podas, e até o meio do ano que vem, a gente faz a diferença das 16 que faltam para completar as 36 mil. Então, em 1 ano e meio, a nossa meta é fazer as 36 mil árvores da cidade, e a partir daí começar um serviço de manutenção, que esse é o problema, não vinha sendo feito na quantidade que a gente precisa. Quer dizer, não adianta fazer 1/3 das árvores. Manutenção você tem que fazer na totalidade. E é o que a gente pretende fazer a partir do segundo semestre do ano que vem, já tendo feito a poda mesmo de todas essas áreas até o meio do ano, e a partir daí fazer só a manutenção. Então, fica muito melhor para a população e, consequentemente, a gente imagina que o problema em relação à ouvidoria, as reclamações que chegam lá, a gente possa diminuir esse tipo de reclamação. Uriel, Catarina, o secretário está aqui à disposição. Uma perguntinha sobre essa questão. São comuns, por exemplo, pedidos de substituição de espécie, quando a gente fala de árvore? Porque a gente sabe que muitas das espécies das árvores plantadas, né, no nosso município não são ideais para estarem nesses locais. Por isso, tantos problemas com raízes, enfim. Eu vejo alguns pedidos na Câmara chegando nesse sentido de substituição, de que determinada espécie está causando um problema na calçada de um morador e ele deseja que seja substituído.
Existe esse tipo de pedido? Chega a vocês muita reclamação sobre essa questão das espécies? Chega, a gente tem dentro do próprio contrato, da própria ação da Secretaria e do Departamento de Parques e Áreas Verdes, fazer algumas substituições, principalmente quando o vegetal já apresenta problemas, quer dizer, seja em relação à raiz, seja em relação a cupim, seja algum outro tipo de problema, a gente já faz essa manutenção e essa substituição. Nas reclamações que acabam chegando, normalmente a questão principal é poda genérica, mas também chegam alguns pedidos que é para retirada da árvore, mas não solicitando a substituição, o que é equivocado e o que é errado e a gente não faz. A gente, se existe a necessidade de remoção, é feita uma avaliação, se existe a necessidade, a árvore é removida, mas é necessário o replantio que é feito normalmente. Eu faria uma colocação. Existe uma época adequada para poda? Por exemplo, pode-se podar uma árvore de janeiro a dezembro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de quanto em quanto tempo tem que ser feita essa poda? Porque se é feita agora, no mês de agosto, a próxima vez vai levar quanto tempo na recuperação como diria, dos galhos, para que tenha que fazer nova poda. E isso é um dado, e realmente a sua preocupação, também eu acho importante pensar nisso, há pessoas que pedem pura e simplesmente a substituição. Pura e simplesmente a substituição não, a retirada da árvore. E nós vivemos numa cidade que precisa, nós temos muito asfalto, muito cimento, muito azulejo, tanto dentro de um prédio quanto na rua. Então nós precisamos de árvores, sim, muitas árvores. Inclusive com tanta poeira, o clima árido, né? Então eu gostaria de saber, nesse aspecto, até para efeito de informação, eu acho que a Secretaria podia pensar nisso, de informação ao público em relação a essa questão, porque é fundamental. Eu vou pedir a poda de uma árvore agora. Depois de quanto tempo eu vou precisar de novo? E além do que, qual a época mais adequada para que aquela árvore seja podada? Do ponto de vista do serviço, em tese não há problema de fazer em qualquer época do ano. Tá? Isso a gente tem que deixar claro, que às vezes parece que não tem que restringir, então, de um período... Ao outono, sei lá... de junho a setembro. E na verdade, isso tornaria até inviável o serviço. Na verdade, o que eles dizem é o mês que não tem R. Então, seria de maio a agosto, né? Mas não mês que não tem R. Mês que não tem R. Seria o ideal para o serviço. Meio ambiente também não tem R, diga-se. Também não tem. Mas não quer dizer que não possa ser feito nas outras épocas. E a gente precisa fazer o serviço e isso é feito. Por que é melhor nessa época? Por exemplo, se a gente pegar agora esse mês, se a gente olhar na cidade os chapéus de sol, eles estão praticamente todos desfolhados. Quer dizer, isso do ponto de vista do serviço, significa que fica mais fácil de fazer e do ponto de vista do crescimento vegetativo dessa árvore, ele passa a ser mais lento. Então, é uma época melhor para aproveitar para o serviço. Mas até para você reconhecer, por exemplo, ninhos que podem estar lá... Ninho, algum tipo de parasita, algum outro tipo de erva. Tem a erva de passarinho, que é uma parasita que ainda acomete o chapéu de sol, pode ser visualizado e retirado. Mas, do ponto de vista para o serviço, não há problema de ser feito o ano inteiro. Mas, quando feito nesse período que eu falei dos meses sem R, a velocidade do crescimento desse vegetal é mais lenta a partir do momento que a gente faz a poda. Agora, houve uma defasagem aí nessa questão das podas, no problema das podas, né? Quem é que realiza esse trabalho? É uma empresa terceirizada? É a própria prefeitura, funcionários da prefeitura? Quem é que faz isso? Hoje o serviço... hoje não. Aliás, isso já vem há um bom tempo. Existe uma terceirização, né, que, vamos dizer, faz assim o grande volume do serviço na cidade, e existe o serviço que é realizado pelo próprio Departamento de Parques e Áreas Verdes, que acaba fazendo o quê? Serviços pontuais, serviços emergenciais. Por quê? Com a equipe que a gente tem contratada, a gente faz um cronograma de poda, e eles executam esse serviço conforme o cronograma semanal, quinzenal, mensal, já planejado. Mas acontece, às vezes, caso seja emergência, seja algum outro problema, ou alguma reclamação antiga, que tem muitos casos de reclamação de 3, 4 anos na ouvidoria, sem o serviço, sem a poda naquela rua ou naquela árvore específica,
motivo da reclamação e que a gente precisa atender, né? Não dá para conceber uma situação, às vezes, agora aconteceu recentemente, na rua Benjamin Constant, que foi um pedido pela ouvidoria, refeito mais uma vez, mais de 3 anos e meio a pessoa pedindo, foi para o jornal, acabou saindo no jornal e tudo mais, e por que não fizeram? Então, a gente puxou e foi descobrir que a última poda feita na rua foi em 2008. A gente está em 2013. Então, Qual é o limite de tempo razoável para se fazer uma ou depende de cada tipo de árvore, cada lua? Pelo que os engenheiros agrônomos colocaram, é 2 anos. A cada 2 anos? 2 anos precisa fazer porque ela já adquiriu um tamanho necessário para poder realizar. Mas por isso que eu falei que a nossa ideia é fazer essa manutenção. Porque você, com a manutenção, em tese você não vai ter mais o problema de, ainda que espere 2 anos, para fazer o serviço. Porque, em vez de fazer hoje, você pega uma árvore que está enorme, você vai levar um tempo, vamos dizer, significativo para podar aquela árvore. A partir do momento que essa poda foi feita, e a partir dos próximos anos é só feita a manutenção, você vai ter que cortar, a título de exemplo, 4, 5, 6 galhos e a árvore, até o ano seguinte, continua boa, quer dizer, sem causar transtornos, e o serviço fica muito mais fácil de realizar. Agora, você esperar 3, 4 anos para fazer um serviço, quando você vai chegar naquela árvore, o tempo que você levaria, a título de exemplo, para manutenção de 10 árvores, você vai levar para fazer uma só. E às vezes tem alguma situação de emergência, né? Um dia desses caiu uma árvore atrás da minha rua, quando eu cheguei assim perto, estava a árvore amassada no carro. Em 2010 foi isso. A árvore caiu sobre o carro? Sobre o carro. E o carro estava todo amassado. Aí eu perguntei para o munícipe, olha, esse carro é seu? Ele falou, não, agora ele é da prefeitura. Ele falou, não é mais problema meu. São essas árvores, a gente consegue, a gente tem um mapeamento hoje, esse inventário arbóreo, para a gente saber as árvores que ainda existem, quais tipos de espécies e a defasagem justamente nos bairros. A gente consegue hoje ter esse controle? E aproveitando, viu, Luciano, explica já aí para o telespectador, quando ocorrer um problema desse tipo, relatado aqui pela Catarina, né? O que acontece, né? Claro. O que o munícipe tem que fazer, porque afinal de contas é um bem, ou é o seguro, tem que acionar o seguro, enfim, a prefeitura tem que pagar isso, né? Não, então, aí existe um questionamento aí do ponto de vista jurídico que... Aproveitar o lado advogado aqui do Luciano. Vários problemas como esse já chegaram e é o seguinte, se identifica que a árvore estava com algum problema e não foi tomada alguma medida por parte da prefeitura para solucionar o problema da árvore, a prefeitura, no caso, poderia ser responsabilizada. Mas se a árvore estava sadia, sem problemas, é feito o laudo no momento se é uma queda para ver se a árvore apresentava algum problema ou se foi só simplesmente por causa do vento ou de uma tempestade, normalmente isso é uma causa, se diz, motivo de força maior ou... Força da natureza, força da natureza, enfim, e não teria, então, por que responsabilizar a prefeitura, né? Mas, sim, se existe um problema no vegetal e é identificado, nessas situações a prefeitura é responsável. A resposta até do rapaz foi porque ele estava bem nervoso, não. Agora, a Catarina tinha perguntado outra coisa, né? Eu pedi para o lado jurídico, né, do munícipe com relação ao problema desse a questão dos inventários. Cai em cima do cara, inventário sobre... Os controles, né? Então, a gente tem um mapeamento de quais são as espécies, a maioria das espécies que a gente tem na cidade, mas está sendo feita já agora na Secretaria um processo também de contratação. Provavelmente a gente vai fazer um convênio com uma universidade. Houve um pedido da Exalc, né, que é da USP, para fazer parte, para fazer o inventário arbóreo da cidade. Claro que isso demora um certo tempo. Sim. E tem um custo que, num primeiro momento, a gente não tem como fazer da cidade inteira, mas já está dentro de uma das ações que a gente já pretendia, com esse mandato do prefeito Paulo Alexandre, para a cidade, em relação ao meio ambiente, é fazer esse inventário da cidade. Que é muito importante, né? Claro. Diga, Uriel, por favor. Existe algum mecanismo, em termos da prefeitura, quanto à punição àqueles que, porventura, estragarem uma expressão bem comum, uma árvore? Por exemplo, no Guarujá, eu li no Diário do Município que um munícipe, porque ele destruiu uma árvore, ele foi condenado a colocar, me parece, 20 ou 50 árvores e tomar conta durante 6 meses do andamento do crescimento dessas árvores como punição. Eu achei aquilo extremamente interessante.
Por dois motivos. Um, porque ele foi estimulado a fazer isso. E o segundo, porque não dá para... estimulado, que eu digo, a plantar de novo. E não dá para a gente aceitar, pura e simplesmente, que qualquer pessoa possa retirar sem mais nem menos. Aqui em Santos é previsto... No caso de Santos, não existe a possibilidade do munícipe retirar ou fazer poda em árvore sem autorização, na melhor das hipóteses, sem autorização da prefeitura. Não existe essa possibilidade. Em fazenda... E em fazenda ele é punido, existe responsabilização e ele é multado e com a necessidade de replantio. Porque eu achei interessante essa determinação. O replantio e o acompanhamento durante 6 meses para que ele veja o resultado do crescimento da árvore. O replantio é feito não somente, no caso, se existe um problema grave como esse, com uma pessoa sem autorização faz a retirada, como também quando existe autorização para retirada, às vezes para a construção de um edifício ou para uma colocação de uma garagem, é também necessário o replantio e de mais de uma espécie. Né? Como é feito até nos grandes empreendimentos, né, que a gente precisa ter a compensação ambiental. Tem uma sugestão que eu gostaria de colocar. Pode ser no próximo bloco, Pode, sem dúvida. Muito bem, estamos estourando aqui já o primeiro bloco. Fica guardada, né, e garantida a palavra para o Uriel fazer a sugestão aqui ao nosso Luciano Castione. Antes do intervalo, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você. Em tempo de nova gestão, a Prefeitura decidiu retomar o orçamento participativo no município, um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades dos seus bairros. Neste ano, a população vai ter a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014. Serão 5 audiências, 2 já foram, em regiões diferentes da cidade. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, Plano Plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, a Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município e a LOA prevê receitas e fixa despesas a cada ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o município terá facilidade para compreender e poder participar ativamente dessa elaboração. É com esse objetivo que a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a população vai poder comparar o orçamento de uma família com o orçamento municipal. Próxima reunião hoje, dia 8, às 7 da noite, a reunião da Orla, não é? Na Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia, que fica na Rua Maestro Heitor Vila Lobos, 160, reunião às 19 horas. Agora intervalo, voltamos já já. Muito bem, voltamos, painel debates, nessa edição com prazer, discutindo o meio ambiente, especialmente aqui na cidade de Santos, com o secretário municipal de meio ambiente, secretário Luciano Castione. E presença sempre importante com a gente, Uriel Vilas Boas, representando aqui o Fórum da Cidadania, e lá na ponta, jornalista a Catarina Apolinário. O telefone segue aberto para você entrar em contato conosco, sempre o 3017 9110. Lembrando que o Luciano continua na presença do DEM, é isso? Continua, né? Do DEM, dos democratas aqui no município de Santos. Eu tinha garantido a palavra ao Uriel, que queria fazer uma sugestão, é isso, ao secretário Uriel? Há uma tendência natural de pessoas, quando querem reclamar alguma coisa, vão à Justiça ou ao SIDOC, né, questionar o procedimento da Prefeitura em qualquer situação. Inclusive, como o Luciano falou, o índice de reclamações no SIDOC é muito alto em relação à arborização, ao tratamento da arborização. E, por outro lado, eu particularmente não gosto muito dessa questão, levando em consideração apenas e tão somente punições. Se o morador cometer também algum absurdo em relação a essa questão ambiental, ele poderá ser punido. A legislação prevê isso. Eu gostaria de fazer uma sugestão em se tratando de meio ambiente e algo que precisa ser estimulado. Então, eu perguntaria, até onde valeria a pena avaliar um concurso anual que leve em consideração casas, prédios, área comercial, seja qual for a área onde tem cidadãos, que sejam estimulados de alguma forma a cuidar ou plantar uma árvore, acompanhar um jardim, na sua casa, porque é comum, é raro você encontrar um prédio que tem um jardinzinho, alguma coisa de terra. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, a classe estudantil. Até onde a criançada deve ser estimulada a vivenciar a questão da arborização. Eu coloco isso porque eu trabalhei na Uzi Minas, na COSIPA, né? Agora Uzi Minas, onde mensalmente, de uma certa época, mensalmente, os pais daquele mês, nasceu uma criança na família,
No final do mês é feito o levantamento e uma pequena solenidade numa área da empresa onde se plantaria uma árvore. Isso era muito estimulante, muito interessante, muito bonito, porque nós precisamos lutar para que o meio ambiente seja respeitado, não pura e simplesmente não deixar cair lixo no chão, não só, mas que estimule a plantação de árvore, flores, que a gente saiba qual a época do ano que a flor só aquela flor vai nascer, que não pensemos apenas tão somente no outono, porque hoje nós temos as estações do ano tão misturadas que a gente é capaz de não saber dizer que nós estamos no inverno, verão, é incrível no mundo de hoje. Mas eu estou fazendo esse questionamento até onde a gente poderia avaliar essa possibilidade, porque eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, muita gente vai participar e vai se sentir estimulado a mudar o quadro que a gente vê na cidade. Bom, em relação vou falar primeiro em relação às crianças, e foi muito legal no dia do meio ambiente que na Praça Mauá a gente fez o plantio de algumas espécies de pau-brasil, né? Então, o prefeito plantou, eu também plantei, e crianças de 2 colégios municipais participaram e fizeram o plantio também. E você vê que todas ali juntas querendo mexer na terra, ajudar a pôr a água, e assim, uma passando por cima da outra, porque todas queriam participar e todas queriam fazer, e você vê a alegria de fazer aquilo. Por quê? Porque antes daquele momento do plantio, as professoras explicaram o que elas iam fazer, explicaram a importância, né, da árvore, do meio ambiente, e com isso elas se sentiram muito estimuladas, e na hora que você vê, na hora de fazer o plantio, como o reflexo, né, daquilo que elas aprenderam. E eu, aliás, em todos os aspectos relacionados ao meio ambiente, eu acho que é essencial, né, o papel da educação ambiental, principalmente para as crianças. Porque elas enxergam, e isso é engraçado, elas enxergam a importância mais do que nós adultos. E elas acabam cobrando de nós adultos para que nós tomemos no nosso dia a dia atitudes que sejam de proteção, de preservação do meio ambiente. Construção da consciência, né, na criança é mais fácil do que no adulto, que às vezes já tem alguns hábitos que é difícil você mudar, né? A criança já tem essa abertura maior para receber novos estímulos, né? Não, e elas gostam, elas veem o que elas estão fazendo, e elas gostam sabendo que aquilo é o correto. Isso é o mais legal. Esse dia do plantio das árvores foi simbólico. Você via a alegria, elas querendo ajudar. E, claro, como o Uriel falou, não adianta ser uma questão pontual. Isso a gente tem que estimular mais ao longo da cidade. Na Vila Belmiro também teve, né? No dia 5, também até teve, o pessoal dos Amigos da Água participou. Só que a gente faz esse estímulo, conta com a Secretaria de Educação para fazer essa questão da educação ambiental. E eu acho que cabe à Secretaria, e, claro, a gente já tem um plano de fazer esse plantio de 20 mil árvores na cidade, que já vai ser um avanço. E se a gente levar em consideração que a gente tem na área insular 36 mil, passar para 56 mil em 4 anos já é algo significativo. E em relação à premiação, como você falou, eu acho que é importante estimular, mas, como você falou, não adianta só punir, também tem que estimular. Mas eu vejo, por um outro lado, não sou contra a premiação e esse estímulo, mas eu acho que o estímulo que a pessoa tem que ter é o estímulo que a criança tem. A criança ela não está sendo premiada, a criança não está ganhando nada, mas ela está entendendo aquilo como algo bom e algo importante para o futuro e faz. Né? Às vezes ela faz brincando e acaba fazendo e tomando gosto por aquilo. Mas quando eu coloquei a questão do estímulo, é no sentido de saber a minha árvore, o meu jardim é mais bonito do que o seu. Eu penso assim, como se fossem desafios positivos, naquele desafio de querer aparecer mais do que o outro, não. E quando a gente falou na premiação, eu fico pensando assim, que há algumas áreas, até comerciais, poderiam até estar colaborando porque estimula o sentimento positivo das pessoas. Eu falei nesse sentido, porque eu quero saber o seguinte, no meu jardim eu consegui dar meio metro de terra para ser plantada uma arvorezinha ali, eu digo nesse sentido. Eu olho para o meu vizinho, está vendo? O meu é mais bonito que o seu. Tipo assim, eu coloquei na questão da brincadeira, não é o confronto. Mas, não, claro, mas eu acho que esse estímulo tem que ter, né? A gente pode até trabalhar com essa ideia de criar algum projeto dentro da secretaria nesse sentido. Né? A gente tem um departamento de parques e áreas verdes, né,
com uma coordenadoria específica que trata de paisagismo, acho que é importante que a gente estimule esse tipo de ação e a gente vai estudar isso, acho que é uma boa sugestão que tem que ser levada adiante. E até onde, desculpe estar tomando muito tempo, mas até onde, por exemplo, o morador poderia utilizar, não o SIDOC, mas poderia utilizar a associação de moradores para ir lá conversar e fazer sugestões, porque é gente que está naquele bairro. Então pensaria de forma positiva, ao invés de pura e simplesmente ir lá, porque quando vai a um SIDOC, é uma crítica que é feita ao serviço público. E nesse aspecto eu estou sugerindo que se avalie até onde há uma integração da prefeitura, no caso, com a associação de moradores, num aspecto por demais importante que é a questão ambiental. Eu acho que, e aí, nesse caso, o que diferencia é a própria atuação da sociedade de moradores de melhoramentos, porque eu recebo de alguma sociedade de melhoramentos uma série de correspondências exatamente pontuando isso. Olha, no bairro da Aparecida, por exemplo, está precisando disso, daquilo, está com uma situação assim de uma árvore que está com problema, ou precisa plantar na praça tal, porque está com pouca arborização na praça. Isso chega de alguma sociedade de melhoramentos. Acho que, no caso, é estimular essas sociedades a serem mais atuantes. A gente sabe que algumas das cidades são, e bastante, mas tem outras que acabam, não sei se por, vamos dizer, o próprio presidente da sociedade não tem tanto interesse em fazer aquela sociedade, vamos dizer, funcionar melhor, mas outras também atuantes, e a gente recebe demanda e tenta, na medida do possível, aí acompanhar o que eles solicitam. Muito bem, eu abri aqui o programa, sempre mostrando, como de praxe, a manchete do Diário do Litoral, que é o parceiro aqui do painel Debates, né? E a manchete, é claro, né? Posso repetir aqui, né? A manchete diz que o Ministério Público vai investigar obras no Orquidário, né? E foram denúncias do vereador Evaldo Stanislau, do PT, e o Ministério Público então está abrindo inquérito por irregularidades em obras realizadas na restauração, na reforma, na verdade, do Orquidário Municipal, que é um equipamento público, né? Muito ligado ao meio ambiente. Não sei se é administrado pela pasta do meio ambiente, né? Luciano pode... Secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo é que administra o aquário e o orquidário. O aquário e o orquidário, que são equipamentos considerados turísticos aqui da cidade. Tá certo, então. Bom, então, o que eu ia lhe perguntar fica prejudicado, mas evidentemente que você está acompanhando isso também de perto, claro, né? Como é que você vê isso? E uma série de problemas aqui. Foram 4 anos de obras, né? Eu acho que deu tudo isso? Eu não sei se deu tudo isso. Eu acho que chegou a 4 anos. 2009 a 2012. 2009 a 2012, o Orquidário acabou sendo entregue no final do mandato do prefeito Papa, né? Passou praticamente o segundo mandato inteiro em obras, como lembra aqui a Catarina, e em menos de um ano, né, de utilização já apresenta aqui uma série de irregularidades, né, ligações elétricas, infiltrações, né, nas salas lá do Orquidário, uma série de outras questões que já foram também divulgadas na mídia. E existe lá uma questão que é muito curiosa, né? O chafariz, né? Ele desperdiça água, né? Não é como nos parques aí pelo mundo afora que a gente está acostumado, que a água é reaproveitada, circula. Não o chafariz do Orquidário desperdiça água, Luciano. No momento em que o mundo clama, né? Para que se evite isso, para que as pessoas poupem, economizem água, para que as pessoas tomem banho de 5 minutos. No Oriente Médio, países importando água, uma coisa realmente estranha a gente ouvir e compreender numa cidade tão importante como Santos, né? Não, eu acho que essa questão do chafariz tem que ser revista mesmo. Deve ser feita uma obra para que seja feita reuso da água, né? Como você falou, não tem cabimento. Né? Hoje em dia, com tantos problemas que a gente sabe da questão da escassez de água no mundo, a gente desperdiça água. Acho que Santos tem que dar exemplo e nessa questão do Orquidário a gente tem que fazer alguma coisa, uma obra, para solucionar essa questão. Agora, para falar da obra do Orquidário, eu vejo que o vereador Stanislau está cobrando aqui as informações, o Ministério Público abriu inquérito, mas eu acho que é importante deixar claro, como você já falou, que isso foi feito na gestão passada. Né? Sem dúvida. O vereador Stanislau está nesse primeiro mandato dele na Câmara, né? Assumiu agora. O prefeito Paulo Alexandre está no seu primeiro mandato como prefeito, também assumiu agora. E o que está se apurando, né, é um problema que foi identificado agora, mas não é um problema de agora. É um problema que veio de uma obra mal feita da gestão passada. Então, eu acho o seguinte, que o vereador está cobrando, ele tem o direito e a obrigação, como vereador, como fiscal do Poder Executivo, de fiscalizar e cobrar. Mas ele tem que cobrar
não apenas do que essa administração reveja o que está acontecendo de errado, mas cobrar a responsabilidade de quem deixou ficar nessa condição a obra da Orquidária. Isso aí é uma questão de opinião minha, não é nem em relação à administração, mas é a minha opinião. Ele tem que fiscalizar, ele tem que cobrar, mas ele tem que fazer conta de que isso aconteceu de 2009 a 2012. Essa administração começou em 2013. Uriel Vilas Boas, você que foi vereador, né, conhece bem os trâmites da Câmara Municipal, já foi ao Ministério Público várias vezes, né? Como é que você vê também essa questão aí? Eu vejo com a seguinte preocupação. É o segundo caso que vem a público. O primeiro foi do Coliseu. Né? Também há obras demoradas e que agora o Coliseu fechado por algum tempo, porque as obras não deram resultado. Mas, ao mesmo tempo, chama a atenção para um aspecto. Até onde a comunidade pode participar dessas questões. Porque um vereador fez essa fiscalização, levantou a questão, joga para o Ministério Público e vai exigir as respostas. Nós temos que avaliar até onde, enquanto cidadão, podemos participar. Não é pura e simplesmente ficar descobrindo erros e fazendo cobranças, mas discutindo formas de encaminhamento. Porque aqui ele menciona até defeitos em equipamentos que foram usados, erros em sistema de climatização e assim por diante. Então, nós precisamos ter mecanismos, e aí, de vez em quando eu menciono esse fato, nós temos em Santos 27 conselhos municipais. Temos que atuar de forma conjunta e não simplesmente tão somente ouvindo as ordens ou determinações do poder público, mas também não precisa ficar no confronto permanente. É a discussão, de modo que o poder público saiba que os investimentos que forem feitos, as cobranças que forem, os resultados que dali virão, também repercutirão no Conselho, porque acompanhou o trabalho que estava sendo feito. E a gente lamenta esse tipo de coisa, porque o Orquidário ficou fechado bastante tempo, e é um aparelho muito importante em termos de meio ambiente, em termos de turismo. De lazer também. De lazer, de turismo, chama a atenção. É Orquidário e Aquário Municipal, que chama a atenção assim quando mencionados. Então, a gente lamenta esse fato e esperamos que o resultado, não estou simplesmente tão somente preocupado com punição ou repercussão em tema do prefeito anterior. Estou preocupado, sim, que esses fatos não se repitam e, se houve o erro aqui apontado, os erros aqui apontados, que os responsáveis sejam penalizados, sem dúvida alguma. Porque o Luciano lembrou bem, né? A obra foi realizada pela gestão anterior, mas é a prefeitura que vai responder, tá certo? É o atual prefeito que vai ter que botar lá mais dinheiro, né, para refazer aquilo que, em tese, como está denunciado aqui pelo vereador Evaldo, não foi feito como deveria ser. A gente está em cima do segundo break, vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o terceiro bloco do Painel Debates. Estamos de volta ao terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates. A gente, com prazer, falando sobre meio ambiente, especificamente aqui de Santos, com o secretário do meio ambiente aqui da cidade, Luciano Cassione. Conosco também o nosso Uriel Vilas Boas e a nossa Catarina Apolinário também participando do programa. Uma pergunta já do Ibrahim, que é do bairro do Boqueirão. Ele diz assim: Luciano, 50% dos resíduos domiciliares são de matéria orgânica e a compostagem é a opção mais sustentável para o tratamento dessa matéria orgânica. Exceto a compostagem, existe algum programa para compostagem de matéria orgânica oriunda dos resíduos domiciliares? Deu para entender aí, não? Deu para entender. Na verdade, hoje, a questão do lixo, né, na cidade, a gente tem que colocar isso. A responsabilidade do serviço de coleta e a disposição, hoje, em termos de secretaria, SESERP, Secretaria de Serviços Públicos. Responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente é o lixo reciclável. Mas, de qualquer maneira, em relação à compostagem, ao lixo domiciliar, a gente hoje faz pela Secretaria, com o resto das podas de árvore, a gente está fazendo um processo de compostagem, né? Já começamos a fazer isso no terreno da CPFL e aproveitando esse composto para o serviço da cidade que a gente necessite de material para adubo e tudo mais. Quer dizer, isso a própria Secretaria está fazendo com o restante do que sobra da poda. Agora, em relação ao lixo, a gente sabe que o lixo domiciliar vai para o aterro sanitário e lá está sendo depositado e descartado ainda de uma forma dentro do que a lei determina. Mas a partir do ano que vem já vai ter que haver uma mudança em relação a isso.
e a gente já está estudando alternativas. Uma delas inclui a própria compostagem desse material. E os resíduos da construção civil? Como é que vão sendo administrados? Esses são administrados pelo meio ambiente, é isso? São geridos pelo meio ambiente? Não. Na verdade, o Plano Municipal de Gerenciamento do Resíduo da Construção foi feito pela Secretaria, quer dizer, foi a Prefeitura que apresentou, mas com o estudo da Secretaria. E hoje, quem é responsável para analisar os planos de gerenciamento de resíduo da construção é a Secretaria de Meio Ambiente, que vem acompanhando todas as obras hoje da cidade, que geram uma quantidade um volume, né, maior do que os 200 quilos, a Secretaria precisa receber esse material para analisar de que forma está sendo feito o descarte desse material. A grande maioria dos processos que estão chegando estão vindo de forma regular e as pessoas estão cumprindo a lei, o que é importante, principalmente as construtoras, né? Os planos todos que foram apresentados até o momento, claro, sempre tem alguma falha, alguma restrição que a gente passa para o interessado, aquilo é refeito, é reformulado e a gente reavalia para ver se está tudo ok para dar andamento. Existe um plano piloto, parece que o Estado está querendo implantar aqui em Santos, né, que vai ser implantado em relação a essa questão dos resíduos? E é um sistema, na verdade, para facilitar a inclusão do itinerário e quantidades e para onde vai ser destinado esse material. Isso a gente já tinha pensado na Secretaria, mas em relação a custo, né, e aí o orçamento que a gente tem ficou inviável para fazer esse ano. Então, o próprio governo do Estado disponibilizou esse serviço. Santos vai ser piloto, quer dizer, vai ser a primeira cidade a utilizar esse serviço, que através de um sistema informatizado, o interessado vai incluir a quantidade de material, o tipo de material, para onde vai ser destinado esse material, para a destinação. Como se fosse um agendamento Isso. mesmo, online. Então, facilita muito o serviço, porque hoje a pessoa tem que apresentar o plano por escrito na secretaria para aprovar, e isso vai continuar tendo que acontecer. Mas, em termos de onde esse material vai ser descartado, a nossa fiscalização vai ser muito melhor. Porque hoje acontecia, na verdade, isso. O material era retirado de Santos, entulho, e jogado em qualquer lugar, em São Vicente, em Guarujá, em Praia Grande, Cubatão, de uma forma totalmente irregular. Isso não é admissível. Então, com esse sistema, vai facilitar, porque a gente vai ter que ter a informação de aonde esse material deve ser destinado. Eu queria fazer uma colocação em relação a lixo. No meu bairro, por exemplo, na rua onde eu moro, o lixo é recolhido depois das 20 horas. Como entender que pessoas coloquem lixo 7, 8 horas da manhã, quando sai para trabalhar, já colocam lixo ali, sabendo que ele só vai ser retirado depois das 20 horas? E mais, isso há um certo estímulo a que moradores de rua, lamentavelmente, eles estão aí, a gente precisa, inclusive, batalhar no sentido de encontrar uma saída para essa situação dos moradores de rua, mas até onde a Secretaria de Meio Ambiente poderia fazer uma campanha intensiva de determinação, que as pessoas levassem em consideração a hora mais adequada para colocar o lixo. Eu já constatei situações em que no domingo pessoas já colocam lixo na rua, lixo na porta do seu prédio. Então, é uma situação delicada que as pessoas não têm a consciência de avaliar o significado disso. Até onde a Secretaria atua nessa área para que isso possa ser evitado ou minimizado? Então, isso é uma questão, como a gente colocou no começo do programa, de educação ambiental. Isso. Não tem a menor dúvida. Acontece que, até em termos de fiscalização, como você falou, 8 horas da noite passa na sua rua. O pessoal coloca de manhã, em termos de fiscalização, aquilo não vai ficar de um dia para o outro, né? O que se caracterizaria uma situação irregular. Quer dizer, a gente não pode deixar o lixo na rua simplesmente. Né? Por isso que tem o serviço de coleta, por isso que no caso de uma obra tem que colocar numa caçamba ou algum outro tipo de destinação. Enfim, no caso reciclável, também tem o dia e o horário marcado para passar. Então, dentro dessa programação, as pessoas deveriam se programar. Mas a gente tem um problema que ninguém gosta de ter o lixo dentro de casa. Ninguém gosta de trazer lixo da rua para casa e ninguém gosta de deixar o lixo dentro de casa. E isso gera um problema para a gente hoje em relação ao lixo reciclável. O lixo reciclável, a coleta do lixo reciclável é feita uma vez por semana. Uma vez por semana, na nossa concepção da Secretaria, é pouco e a gente já tem um plano de começar a fazer 2 vezes por semana. Vamos partir de um bairro também piloto, do mesmo jeito que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado está fazendo em relação a esse sistema, para a gente dar
início a algo que a gente imagina que vai fazer uma mudança e uma melhoria na coleta, tanto do reciclável como do domiciliar comum. Por quê? Como eu falei, ninguém gosta de guardar lixo. Então, não são todas as pessoas que guardam o lixo reciclável por uma semana, que seja 5, 6 dias, para o dia específico. Apesar de ser um lixo limpo, né? Limpo, mas ele é volumoso. Então, Sim. se uma pessoa toma 3 garrafas de Coca-Cola por dia, né, vezes 7, dá 21 garrafas. Onde ela vai colocar? Dependendo de onde ela mora, tem que ter 21 garrafas, fora os outros tipos de material, para ficar dentro de casa. Acaba fazendo o quê? Na minha rua passa segunda-feira, eu guardo de sábado, de domingo, e na segunda eu coloco. Não, eu estou dando uma pessoa, não eu, Luciano. Claro. E aí o que acontece? Aí na terça-feira ela já está com o lixo ali, vai tudo junto com o lixo comum, e isso acaba não sendo retirado da melhor forma. Gera o problema, às vezes, de um catador passar, abrir o saco, rasgar, e aí fica aquela sujeira, porque nem o orgânico tem o aproveitamento que deveria ter, e nem o reciclável, porque é retirado. E você acaba mandando esse lixo, que vale dinheiro, quer dizer, hoje você vende o plástico, você vende o papelão, vai para o aterro. Então você tem uma perda 2 vezes. Você tem uma perda com o gasto a mais que você tem na coleta domiciliar e a perda que você tem não lucrando ou não gerando renda ou não gerando receita para os catadores ou para qualquer outro tipo de fonte de renda para alguém aproveitar esse material reciclável. Muito bem, Miriam Cristina, aqui de Santos, fala assim: Luciano deseja uma boa secretaria, acho que vai fazer uma boa gestão aqui ao secretário, né? E sei que melhorou muito com a sua pessoa, né? Com ele, Luciano. Você é uma pessoa que cumpre as palavras. Parabéns, tá certo? Eu elogio para você, viu, Luciano Cassione? Obrigado, Miriam. É muito comum para o poder público, Ah, né? tá A gente vendo? está sempre levando porrada. Quando vem um elogio, a gente registra também, tá certo? Agradeço a Miriam pelas palavras. Zé Roberto Vila Tupi, Praia Grande, secretário, venho da roça, mas tem um tipo de árvore que a raiz espalha e outras vão para o fundo, diz ele. Essas árvores, no geral, não estão erradas, ele pergunta. É o Não que a sei gente exatamente comentou que- aqui um pouquinho até, né? Porque o problema é das raízes. O solo em Santos, por causa do lençol freático, ele é complicado. Então, o tipo de raiz acaba espalhando para dar sustentação na árvore, que é o tipo de árvore que não é adequada para a cidade. Por exemplo, chapéu de sol, que tem na cidade inteira, é uma espécie exótica, não é uma árvore da região. Ingá, que tem 60% da cidade tem ingá, não é específico da região. Endêmica, né? Então, se você for ver, a grande maioria Não das é. árvores que a gente tem na cidade nem deveriam estar aqui plantadas. Estão e geram os problemas que geram. Aliás, por falar nas raízes, a gente comentava aqui no intervalo, né, com relação à ciclovia da Orla da Praia. O cara que gosta de andar de bicicleta, né, e que ou é obrigado, né, ou por proximidade vai fazer exercício na ciclovia da praia, ele tem que usar uma almofada entre o bumbum e o selim. Porque eu vou te dizer uma coisa, viu? É um sobe e desce, é um pula-pula, é um negócio inacreditável. E segundo informações das secretarias relacionadas aí com a ciclovia, né, não dá para fazer nada ali para melhorar essa situação, exatamente por causa das raízes das árvores que ficam por baixo ali da ciclovia. Ou alguma alternativa aí que possa melhorar essa situação, Luciano? Sei que você já passou por esse drama também, né? Não, solução tem. Como eu falei, em relação até às outras calçadas da cidade. Você precisa fazer aí a quebra da ciclovia, né? Como é feita a quebra de alguma calçada, para que seja feito o corte da raiz, não é para tirar a árvore, é um pedaço da raiz que é cortado e o pavimento é refeito, né? O piso é refeito. Então, precisaria... Acho que nunca foi feito isso, né? Que eu saiba, em Santos, não. Não, né? Então, fazendo esse tipo de serviço, nivelaria, vamos dizer assim, ó, o piso e ficaria agradável para o passeio, né? Mas, como eu falei, esse é um problema que não é só da ciclovia, como da cidade inteira, com a grande maioria É um dessas pouco árvores. de falta de planejamento, né? Como muitos dos problemas que a gente vê hoje é falta de planejamento, né? Você não prevê como vai estar aquela situação no futuro, você faz uma obra ou aprova uma obra, que nem hoje a gente escuta muito também, até queria ver com você, em relação aos controles de poluição. A gente ouve muito, inclusive no último Viva Bairro que eu fui, que o pessoal do Valongo estava se queixando, por exemplo, da poeira.
muita poeira por conta dos empreendimentos, de muitas obras que estão sendo realizadas. Tem recebido também bastante aqueles novos edifícios que estão ali próximos, por exemplo, do porto, da área portuária. Tem tido ali muita reclamação de moradores em relação a essa questão da poeira. A gente sabe que a questão das árvores melhora um pouco a questão, o clima, mas existe hoje dentro da Secretaria algum planejamento a fim de avaliar esses controles de poluição, tanto em relação ao mar, a questão mais voltada ao porto e aos novos empreendimentos, que é o que a gente vê que tem muito impacto hoje, né? Uma cidade turística, que a gente estava até falando do orquidário, do aquário, que são pontos turísticos, e ao mesmo tempo uma cidade portuária, né? Uma questão assim que é uma dicotomia e ali a gente fica no impasse. Dá para ser uma cidade turística e portuária? Dá para a gente ter esses empreendimentos todos? E como lidar com essa poluição e com todos esses impactos ambientais que vêm surgindo diante dessas mudanças na nossa cidade? No termo das construções, a Secretaria vem fazendo acompanhamento, vem fiscalizando e inclusive autuando e multando algumas obras, né, em razão da poluição causada por material particulado, por poeira, por, enfim, todo esse material que acaba ficando ali de forma irregular, né? Isso vem sendo feito, já aconteceu alguns casos nessa gestão que a gente vem tentando, vamos dizer, punir e tem aparentemente, nessas empresas que foram punidas, deram uma solução para evitar a poluição. Em relação às empresas do porto, a gente tem um pouco mais de dificuldade porque envolve aí a questão de quem é competente para multar ou para licenciar as obras do porto, que é o IBAMA, e não é o município, não é a CETESB. A CODESP teria responsabilidade sobre esses terminais, sobre esses operadores, e acaba não exercendo aí o papel dela, que não cabe legalmente à prefeitura, então gera uma série de problemas. Só que a questão da poluição, a questão do meio ambiente, independe de quem é o gestor do porto, se é a CODESP, se é a prefeitura ou qualquer pessoa que seja. A poluição afeta as pessoas, afeta o meio ambiente, e isso pode ser tanto responsabilidade concorrente da União, do Estado e do município. No caso do município, a gente tem dificuldade por causa da nossa legislação, que é um pouco restrita para que a prefeitura e, consequentemente, a secretaria possa atuar. Só que isso está sendo revisto. Ontem eu tive uma reunião com o vereador Sadal, presidente da Câmara, junto com o secretário de Assuntos Portuários, Eduardo Lopes, para tratar exatamente desse assunto, né? E vai ser apresentado um projeto de lei pelo vereador para que a gente possa endurecer as medidas da secretaria e da prefeitura, consequentemente, contra a poluição que vem sendo gerada pelas empresas do porto. Isso é uma coisa que ele tem realmente atuado bastante, né? E a questão, por exemplo, você falou uma coisa interessante. A CODESP, ela faz o gerenciamento, aí, a gestão do porto, né? Porém, todos os impactos causados ali, eles vêm diretamente para a gente. Isso daí a gente tem como estar cobrando deles de que maneira a população e até mesmo os órgãos fiscalizadores podem atuar diretamente, cobrar a CODESP para que a gente possa ter, por exemplo, uma redução de danos no que diz respeito, por exemplo, à pesca por conta da dragagem de aprofundamento. A gente tem o que a gente pode colaborar, tanto a população Eu acho quanto os gestores? O exemplo que a gente tratou aqui hoje do orquidário em relação ao vereador, ao Ministério Público, para a CODESP vale as mesmas leis. O Ministério Público também pode atuar em relação à CODESP e às empresas que atuam no porto que estão causando qualquer tipo de mal à população e ao meio ambiente, né? Então, não é só do ponto de vista da fiscalização, por exemplo, do município, mas se existe efetivamente a comprovação da poluição e por gerar poluição é crime, o Ministério Público tem que atuar. Perfeito. Muito bem. Com essa fala do secretário, a gente vai encerrando aqui mais uma edição do Painel Regional Debates. Com prazer recebendo aqui o secretário de Meio Ambiente
a cidade de Santo Luciano Castro. Não deu para falar do DEM, do Democratas, está se preparando para as eleições do ano que vem, mas ele vai voltar em outra oportunidade para falar também sobre a questão política. Obrigado, viu, Luciano? Sucesso lá. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Ariel, também está conosco mais uma vez. Obrigado a Catarina pela colaboração sempre importante. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição. Painel Debates volta amanhã, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. E às 22 horas, o painel regional, sempre com você também, tá bom? Obrigado, até amanhã. Tchau.